O Calvário de Adelaide. A notícia da desencarnação de Davi correu célere como um rastilho de pólvora aceso. Às primeiras horas da manhã seguinte ao óbito, familiares, simpatizantes e curiosos acorreram à residência da viúva para a apresentação de condolências, solidariedade e apoio fraternal. Grande número de beneficiários da sua faculdade lamentou o infausto acontecimento, sinceramente tocados de emoção. Não faltaram, porém, os comentários maldosos, o júbilo dos invejosos, esquecidos de que se encontravam na mesma frágil embarcação orgânica, da qual seriam retirados oportunamente. A imprensa noticiou o fato de acordo com a ótica de cada repórter, sem mais lamentáveis consequências. Logo depois, sucederiam no mundo ocorrências mais chocantes, chamando a atenção e anulando o impacto das menores. Os filhinhos, embora sem discernimento para entenderem a dimensão do fato, prantearam o genitor desencarnado ao lado da mãezinha fundamente dorida. Angustiada e contida, Adelaide repassava cenas do seu namoro, noivado, matrimônio e convivência com Davi, quando chegamos quase à hora do sepultamento. O ambiente espiritual regurgitava. Entidades zombeteiras misturavam-se aos exploradores das energias das vísceras e tônus dos recém-desencarnados que não souberam conduzir o carro da existência física. Amigos devotados oravam e benfeitores faziam-se presentes. Os membros do clã das trevas não puderam acercar-se, impedidos por vigilantes servidores orientados pelo irmão Ernesto. Pairavam no recinto vibrações de prece intercessórias e de sentimentos de afeto puro como de gratidão legítima. Apesar da insensatez a que se entregara, Davi semeara simpatias e amizades que agora lhe eram úteis e retornavam como colheita de esperanças. Por mais sombria se apresente a noite, a madrugada feérica é inevitável. Voltar-lhe-ia outro amanhecer rico de oportunidades felizes que ele aproveitaria com certeza. Estávamos ouvindo um dos presentes ler uma página de consolação, assim impondo silêncio aos maledicentes e levianos, que transformam os velórios em clubes de vulgaridade verbal, de chacotas e anedotário vil, quando deu entrada Guilaume, visivelmente aturdido. A expressão de surpresa estava-lhe estampada na face. Ajoelhou-se, como fazia no passado religioso do qual procedia, ao lado do esquife, e prorrompeu em copioso pranto, quase chegando ao desespero. O Dr. Carneiro aproximou-se dele e sussurrou-lhe ao ouvido: Bom ânimo, amigo. A lei se cumpriu sem necessidade da sua interferência. Ninguém foge aos fenômenos da vida. Nascimento, morte, renascimento. É inevitável esse ciclo. O ir e vir é processo da evolução ao qual estamos submetidos. Acrescentou-lhe palavras de conforto e sugeriu-lhe o bálsamo da oração que a ambos iria beneficiar. Do exterior chegava-nos o alarido da malta de desocupados, de seres perversos que frequentam os cemitérios, impedidos de adentrar graças às defesas magnéticas que haviam sido providenciadas. Alguns amigos do extinto, antes do sepultamento, proferiram palavras de simpatia e homenagens foram-lhe prestadas, havendo sido transferido o ataúde para a área externa, verdejante, onde seria inumado. No instante em que o mesmo era abaixado, Adelaide, que permanecia impactada, tensa, pareceu despertar
e, emitindo um grito rouco, qual rugido de uma fera aprisionada, empalideceu, tombando inconsciente. A face apresentou-se-lhe congestionada, as pernas e os braços distenderam-se, a língua foi projetada para fora da arcada dentária. A cabeça passou a mover-se de cima para baixo freneticamente e logo depois instalou-se a fase clônica, o momento terrível da convulsão. Familiares e amigos correram a segurá-la, porém os movimentos rápidos, bruscos, tornavam difícil a tarefa. O Dr. Carneiro, profundamente compadecido, envolveu a paciente em fluidos calmantes e disse-nos: Nossa irmã começa a viver o seu calvário redentor. Trata-se de uma crise convulsiva de natureza epilética e é necessário aguardar-se o estado de torpor, pois que providência alguma poderá ser tomada em tal circunstância. Já houvéramos estudado o problema epilético anteriormente em outra obra, quando examinamos a sua psicopatogênese, na qual incluíamos as síndromes obsessivas. No quadro diante dos nossos olhos, não detectávamos interferência espiritual negativa, responsável pelo desencadear da crise convulsiva. Percebendo-nos o embaraço, e enquanto a enferma, agora em torpor, era conduzida para a sala próxima, o Dr. Carneiro explicou-nos didática e pacientemente. A epilepsia é conhecida desde remotas eras, particularmente na antiguidade clássica, quando se acreditava que Hércules fosse epilético. Daí se derivando a designação de Morbus Hércules. É também sabido que as sacerdotisas experimentavam convulsões de caráter punitivo, dando origem ao Morbus Divinus. Por muito tempo acreditou-se na influência da lua como desencadeadora de crises, facultando a denominação de Morbus Lunáticos. E por fim, entre outros nomes e causas, o Morbus Demoníacos, por suposição de que os pacientes eram possuídos por seres demoníacos. Nessa última classificação, incluímos os episódios mediúnico-obsessivos, que certamente alguns psiquiatras e neurologistas não consideram legítimos. A história da epilepsia é longa e tem raízes profundas nas sutis engrenagens do espírito, qual o caso da nossa Adelaide. O estudo dos efeitos e da sua psicogênese necessita avançar no rumo das estruturas originais do ser humano, a fim de serem detectados os fatores desencadeantes verdadeiros, como veremos. Abandonando a hipótese obsessiva, a ciência médica refere que as epilepsias reflexas, por traumatismos cranianos, por tumorações no sistema nervoso central, endócrinas, tóxicas e emocionais. De acordo com as síndromes, conjunto de fatores etiológicos que facultam o surgimento da forma sintomática, acredita-se naquela denominada essencial ou idiopática, que seria efeito de manifestações constitucionais, não obedecendo às gêneses estabelecidas, porém derivada de fatores hereditários. Silenciou por momentos e deu curso a informações oportunas. A epilepsia não perturba a inteligência, podendo encontrar-se pacientes idiotas como que intelectualizados. Lamentavelmente, como irrompe de surpresa, leva sua vítima a complexos de inferioridade, graças à insegurança em que vivem, não sabendo quando pode ocorrer um episódio ou crise. Esse caráter faculta-lhes reações inesperadas, mesmo em decorrência de acontecimentos de pequena monta. Tal crise pode ser precedida de uma aura psíquica, sensitiva, sensorial, motora, mediante pequeno tremor, visões,
percepções de sons inexistentes, falsas sensações gustativas, olfativas, tácteis, sinestésicas. Alguns pacientes às vezes pressentem o ataque em razão de determinadas percepções. O epilético pode ser vítima de impulsos inesperados que o levam a atitudes criminosas e até mesmo automutiladoras, qual ocorreu com Van Gogh, que decepou uma orelha depois de acirrada discussão com Gauguin. Há muitos outros fenômenos patológicos e criminosos que decorrem da epilepsia, desnecessário aqui serem apresentados. Consideramos o caso da nossa Adelaide, incurso no quadro das epilepsias psicogenéticas, cujos fatores desencadeantes são os atos pretéritos perturbadores, a sua conduta irregular em relação ao esposo traído e assassinado no passado, que lhe esculpiu a consciência de culpa, responsável pela disfunção de que foi objeto. Ora, esse tipo de episódio resulta de emoções violentas, inesperadas, qual suportou há pouco. Além delas, a sua tem sido uma conduta agressiva, muitas vezes mascarada sob pressão da suspeita de adultério do consorte, gerando-lhe contínua ansiedade. Não suportando a pressão, que alcançou o máximo, a crise foi uma forma de eliminação das tensões. Por ter a sua gênese no compartimento fútil e criminoso da existência pretérita, o seu tratamento irá exigir cuidados psiquiátricos específicos e espirituais profundos, a começar pela mudança de comportamento para melhor, superando através da ação do bem os grandes males que praticou e os estímulos negativos que infundiu no companheiro na atual vilegiatura carnal. Todo esse triste panorama poderia ser diferente hoje, caso houvesse encontrado ressonância no íntimo a proposta iluminativa, amorosa, que o Espiritismo lhe concedeu. A ambição exorbitante responde pelo despautério e alucinação humanos nos seus desregramentos. Vamos vê-la. Na sala onde se realizara o velório, atendida por um médico e familiares, ela recobrava a lucidez, ainda sonolenta e sem qualquer ideia do que acontecera. Supôs haver sido vítima de um desmaio sem maiores consequências. O Dr. Carneiro aplicou-lhe energias para dissipar os miasmas e a indisposição gerados pela convulsão, asserenando-a. Inspirando o médico, esse propôs à amiga: após esses dias, passe pelo meu consultório. Necessitamos de alguns exames a fim de verificar como se encontra, depois de tão pesada carga de aflições. Não postergue muito, é necessário e até mesmo urgente. A genitora sofrida informou que lhe levaria a filha, logo fosse possível, pois se encontrava muito preocupada com a ocorrência inesperada que vinha somar-se aos demais problemas e aflições. Dali mesmo foi conduzida de volta ao lar, ainda sob os efeitos da convulsão violenta. Utilizando-me de um momento do mentor, inquiri: se Adelaide houvesse adotado um comportamento saudável, inspirando e estimulando Davi ao cumprimento correto da tarefa mediúnica, agindo caritativamente junto aos sofredores, ficariam ambos liberados do crime de adultério e do homicídio contra Guilaume? Sem dúvida, concordou o benfeitor generoso. O propósito da lei divina não é punir, mas educar, corrigir, levar o faltoso à reparação. Na prática do dever, em razão dos esforços e até mesmo dos sacrifícios que são necessários para uma existência correta, o ser expia, depurando-se dos atavismos perniciosos, corrigindo a visão em torno da vida
e as inclinações perturbadoras que nele remanescem. Mas isto somente não basta. É imprescindível a reparação. Não a podendo direcionar à vítima por esta ou aquela razão, encaminha-a a outrem, igualmente criatura de Deus, desse modo resgatando o mal que praticou contra a ordem, o progresso, naquela ocasião representados em quem lhe tornou vítima. No bem que hoje pratica, reconquista o equilíbrio que foi perturbado, através de quem se torna beneficiário. Entende? O compromisso é para com a vida e não com pessoas que, de certo modo, são-lhe a representação. E se a vítima não perdoar, tornei a indagar, por não haver sido beneficiada com a ação do seu antigo algoz? A questão muda de significado. Aquele que se sente lesado e ele exige uma reparação que as circunstâncias não facultam, permanecendo intransigente, torna-se credor de compaixão, porque se transforma em cobrador impiedoso, portanto, perseguidor. Chamemos, ao caso que explicaremos, efeito bumerangue. Quando se pratica um mal, atira-se algo em direção ao futuro. Se são tomadas providências nobres, estas eliminam os efeitos da ação molesta, que perde o impacto para a volta. Em caso contrário, o retorno é inevitável. Foi o que sucedeu à nossa Adelaide, porque não enviou outras melhores ações que diluíssem os males que direcionou anteriormente pelo desvario das paixões asselvajadas, eis que retornam os efeitos a que faz jus. No seu inconsciente profundo encontram-se as marcas dos atos ignóbeis, aguardando soluções que, não apresentadas, expressam-se na catarse epilética. Na busca da psicogênese em nossa irmã, aparelho algum registrará os sinais da enfermidade e seus fatores desencadeantes, segundo necessário que se recorra aos de natureza genética, portanto hereditários ou de ordem psíquica, derivado dos distúrbios emocionais. Dar-se-á razão, desse modo, à causalidade próxima, por sua vez efeito de outra anterior, de natureza moral e espiritual. O espírito é sempre o arquiteto da sua vida, o formulador do seu destino. Por entendê-lo dessa forma, Jesus, o psicoterapeuta excelente, recomendava morigeração, equilíbrio, vida íntima saudável e, ao curar, propunha a terapia preventiva do não voltar a pecar, a comprometer-se, a fim de que não lhe acontecesse nada pior. Assim sendo, o amor cobre a multidão de pecados. A soma das boas ações sobrepõe-se às negativas, infelicitadoras. Calando-se, deixou-nos material suficiente para largas meditações. A lei de amor é universal, insuplantável, porque é a mesma em toda parte, oferecendo ensejo de felicidade a quantos a vivenciem e a difundam pelo exemplo. O bem operante é recurso terapêutico holístico, por irrigar todo o organismo de quem o aplica, vitalizando-o com energias de equilíbrio, auridas em a natureza. O livro no qual a divindade inscreveu os códigos da ordem e da beleza. No que dizia respeito à problemática de Adelaide, pus-me a pensar no que lhe ocorria, caso Guillaume não houvesse sido esclarecido e a perseguisse naquela fase, aumentando-lhe a força da convulsão através de suas energias deletérias e de seu pensamento vingador. Provavelmente, ao ocorrer o surto convulsivo e ela desprender-se parcialmente do corpo, na fase da inconsciência, defrontá-lo-ia, com o aspecto de crueldade e ódio, levando-a ao pavor. A repetição do fato degeneraria em comprometimento mental com agravantes sérios.
No caso das percepções alucinatórias durante a manifestação da aura epilética, consideramos a viabilidade de um fenômeno alterado de consciência e não apenas de natureza patológica. Ocorre que no processo pré-convulsivo dilatam-se as percepções paranormais do paciente e este penetra noutros campos de ondas vibratórias de vida pulsante, registrando, embora desordenadamente, visões e sonhos do ali existente. Confiamos em que a psiquiatria e a neurologia do futuro, prosseguindo suas pesquisas conforme vem acontecendo, alcançarão o mundo transpessoal e compreenderão que os biorritmos θ e δ não são exclusivamente patológicos, mas também de natureza paranormal. Antes de abandonarmos o recinto dos velórios, o Dr. Carneiro informou-nos que o irmão Ernesto ali permaneceria por algum tempo, cuidando do seu pupilo, a fim de desembaraçá-lo dos laços fortes do perispírito imantado ao corpo. A noite chegava de mansinho e, contrastando com o silêncio físico reinante, a mansão dos mortos encontrava-se em agitada e febril movimentação.